Agora a tia vai explicar a atividade de matemática, tá certo? Que é a multiplicação, um assunto novo que a gente vai ver hoje também, certo? A multiplicação, ela é uma soma de parcelas iguais, certo? É uma soma de conjuntos iguais ou grupos, como a gente vai ver agora, certo? Ó, vê o exemplo de tia. Aqui nós temos 3 conjuntinhos de estrelas, tá certo? E em cada conjuntinho nós temos 2 estrelinhas, certo? Então, aqui, ó, para que a gente não precise contar as estrelinhas de um por um para saber o total, a gente pode juntá-las em grupinhos iguais, tá certo? Em parcelas iguais, para que a gente faça a multiplicação, tá bom? Então, aqui, ó, nós vamos ter o primeiro grupinho de 2, o segundo grupo de 2 e o terceiro grupinho de 2 também. Então, aqui a gente vai somar, ó, 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6, certo? Que quando a gente arma a multiplicação, vai ficar dessa forma aqui, ó. 2 vezes 3, que é igual a 6, certo? Que é a mesma continha que a gente fez aqui, ó, utilizando a soma, a adição, certo? Então, aqui, ó, a estrutura da multiplicação é essa, ó. A gente vai ter o multiplicando, tá certo? Que é o número que se repete aqui, ó, que é o número 2. Nós vamos ter o multiplicador, que é a quantidade de vezes que esse número vai aparecer. Aqui, ó, nós temos o 2 3 vezes. E nós vamos ter o produto, certo? Que é o resultado da nossa continha, que é o 6. Lembrando que a multiplicação é representada pelo x, certo? Que a gente chama de vezes, que é o sinal da nossa operação, tá certo? Então, lembrem, ó, que a multiplicação é uma soma, uma adição, como a gente viu aqui, ó, de parcelas iguais. Vamos para os exemplos? Ó, os exemplos que tia trouxe aqui, ó. Nós vamos ter um exemplo mais simples, que é com um número só, certo? Que é 2 vezes 9. E nós vamos ter um exemplo com um número maior, que é o número 14, certo? Nesse primeiro exemplo aqui, ó, a gente pode somar as parcelas iguais, que é 9 mais 9, certo? Que a gente viu, ó, que o 9 vai ser repetido quantas vezes? 2. Ó, 9 mais 9 é igual a 18, certo? Aqui, ó, dobro, que tia colocou aqui entre parênteses, está se referindo à quantidade de vezes que o número 9 apareceu aqui, que foram 2 vezes, tá certo? Então, o dobro, a quantidade de vezes do 9, tá certo? É igual a 18. Então, o dobro de 9 é 18. Certo? E aqui numa continha maior, a gente pode fazer de duas formas. Ou você pode somar o 14 mais 14, certo? Que 2 vezes o mesmo número, que dá 28. Ou a gente pode fazer separado na continha. Primeiro a gente vai fazer 2 vezes 4 e depois 2 vezes 1, certo? Que a gente pode fazer assim. 4 mais 4, certo? Que são 2 vezes o 4, que é igual a 8. E depois o 1 mais 1, que é 2 vezes 1, certo? Que é igual a 2. Então, deu, ó, 28, o mesmo resultado. Você pode fazer assim ou assim, certo? Lembrando que começando sempre de trás para frente, igual a todas as outras continhas. Outra coisa também, todo número multiplicado por 0 é igual a 0, tá certo? Tia não colocou aqui no exemplo, mas lembrem disso, tá certo?